Comentários de Ellen White sobre a lição da Escola Sabatina dos Adultos. Tema da semana: os crisóis da vida. Lição 2, sábado 2 de julho. Nossos maus traços de caráter nem sempre são visíveis a nós mesmos, embora sejam muito evidentes a outros. Mas o tempo e as circunstâncias certamente nos provarão e trarão à luz o ouro do caráter ou descobrirão o metal inferior. Nenhum de nós é conhecido ou lido por todos. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2, até que o crisol de Deus nos prove. Todo pensamento pecaminoso e toda ação errada revelam algum defeito no caráter. Esses traços rudes devem ser levados sob o cinzel e o martelo na grande oficina de Deus, e a graça de Deus deve suavizar e polir antes que estejamos preparados para um lugar no glorioso templo. Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 469. Muitos hoje pensam que, ao iniciarem sua vida cristã, serão libertados de toda necessidade e dificuldade, mas todo aquele que toma sua cruz para seguir a Cristo chega ao refidim de sua experiência. A vida não é toda composta de pastagens verdejantes e riachos refrescantes. Somos surpreendidos por desapontamentos, sobrevêm privações e apresentam-se circunstâncias que nos levam a situações difíceis. Ao seguirmos pelo caminho estreito, fazendo o nosso melhor, segundo pensamos, verificamos que nos sobrevêm cruéis provações. Com a consciência ferida, argumentamos que, se tivéssemos andado com Deus, jamais teríamos sofrido isso. Mas, na antiguidade, o Senhor conduziu seu povo a Refidim, e Ele poderá decidir levar-nos para lá também, a fim de provar nossa fidelidade e lealdade para com Ele. Em misericórdia para conosco, Ele nem sempre nos coloca nos lugares mais fáceis, pois se o fizesse, nós, em nossa autossuficiência, nos esqueceríamos de que o Senhor é o nosso auxílio em tempo de necessidade. Ele, porém, deseja manifestar-se a nós em nossas emergências e revelar as abundantes provisões que estão à nossa disposição, independentemente das circunstâncias, e permite que decepções e provações nos sobrevenham, para que possamos perceber nossa própria incapacidade e aprender a invocar o auxílio do Senhor, como uma criança faminta e sedenta que chama por seu pai. Refletindo a Cristo. Página 345. Há espinhos em todo o caminho. Todos os que seguem o conselho divino devem esperar encontrar decepções, aflições e perdas, mas o espírito do verdadeiro heroísmo os ajudará a vencer essas coisas. Muitos maximizam demais as aparentes dificuldades, começam a ter pena de si mesmos e cedem ao desânimo. Essas pessoas necessitam de uma mudança radical na vida, necessitam ter disciplina para se esforçar e vencer todo o sentimento infantil. Todos devem ter um alvo, um objetivo na vida, devem estar com a mente preparada e o raciocínio deve ser educado para manter o foco como a bússola em direção do polo. Dignos propósitos devem ser mantidos constantemente em vista e todo pensamento e obra devem ser levados à execução. Que haja sempre firmeza de propósito para se executar o que se planejou. A fé pela qual eu vivo. Página 316.
Domingo 3 de julho, surpresas. Para Pedro, essa foi uma lição amarga, lição que ele aprendeu lentamente, de que a jornada de Jesus na terra passava por agonia e humilhações. O discípulo recuava diante da possibilidade de participar dos sofrimentos do Senhor, mas, no calor da fornalha, ele descobriria as bênçãos dessa participação. Muito tempo depois, quando estava curvado ao peso dos anos e trabalhos, ele escreveu: Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vocês se alegrem, exultando. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 e 13. Disse Jesus: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus, capítulo 16, versículo 24. A cruz estava associada ao poder de Roma. Era o instrumento de mais cruel e humilhante forma de morte. Exigia-se dos piores criminosos que levassem a cruz ao lugar da execução. E muitas vezes, quando estavam para colocá-los nos ombros deles, resistiam com desesperada violência, até que fossem subjugados e o instrumento de tortura fosse posto sobre eles. No entanto, Jesus pedia aos seus seguidores que tomassem a cruz e a conduzissem após ele. Para os discípulos, suas palavras, embora imperfeitamente compreendidas, indicavam que eles deviam se submeter à mais profunda humilhação, submeter-se até mesmo à morte por amor a Cristo. As palavras do Salvador não poderiam ter expressado entrega mais completa. Livro O Desejado de Todas as Nações, página 332. Os seguidores de Cristo pouco sabem das tramas que Satanás e suas hostes estão formando contra eles. Aquele, porém, que se assenta nos céus, encaminhará todos esses estratagemas para o cumprimento de seus profundos desígnios. O Senhor permite que seu povo seja submetido à atroz prova da tentação, não porque tenha prazer em sua aflição e angústia, mas porque essa operação é indispensável à sua vitória final. Pela divina e poderosa alavanca da verdade, fomos arrancados da pedreira do mundo e levados para a oficina do Senhor, a fim de sermos preparados para um lugar em seu templo. Nessa obra, a marreta e o cinzel fizeram sua parte e a seguir veio o polimento. Não sejam resistentes a esse processo da graça. Vocês podem ser uma pedra áspera, na qual muito se terá que burilar antes que estejam preparados para o lugar que Deus determinou que vocês preencham. Não devem se surpreender se, com a marreta e o cinzel da provação, Deus tirar seus defeitos de caráter. Somente Ele pode efetuar esse trabalho. E estejam certos de que Ele não fará um movimento sequer sem um propósito. A fé pela qual eu vivo, página 317. O lado brilhante e agradável de nossa religião terá sua justa expressão da parte de todos os que diariamente se consagrarem a Deus. Não devemos desonrá-lo com a narração queixosa de provações que nos foram penosas. Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 290. Segunda, 4 de julho, Crisóis de Satanás. Satanás aconselhou-se com seus anjos e, com ódio violento ao governo de Deus, disse-lhes que, enquanto ele retivesse seu poder e autoridade na terra, seus esforços deveriam ser 10 vezes mais fortes
contra os seguidores de Jesus. Em nada haviam prevalecido contra Cristo, mas deveriam derrotar seus seguidores, se possível. Em todas as gerações, deveriam procurar pôr ciladas àqueles que crescem em Jesus. Referiu-lhes que Jesus tinha dado aos seus discípulos poder para repreendê-los e expulsá-los e para curar aqueles a quem afligissem. Então os anjos de Satanás saíram como leões a rugir, procurando destruir os seguidores de Jesus. Primeiros Inscritos, página 191. Que todos estejam alerta. O adversário está em nosso encalço. Sejamos vigilantes, observando com atenção, para que alguma cilada cuidadosamente disfarçada e bem preparada não nos pegue de surpresa. Acautelem-se os descuidados e indiferentes para o dia do Senhor, para que o dia do Senhor não venha sobre eles como ladrão de noite. Muitos se afastarão do caminho da humildade e, pondo de lado o jugo de Cristo, andarão em caminhos estranhos. Cegos e confusos, eles deixarão o caminho estreito que conduz à cidade de Deus. Vence aquele que vigia, pois com enredos, erros e superstições mundanas, Satanás procura conquistar os seguidores de Cristo para seu lado. Não é suficiente que evitemos perigos manifestos e movimentos arriscados e incoerentes. Devemos manter-nos bem perto ao lado de Cristo, andando no caminho da abnegação e do sacrifício. Estamos na terra do inimigo. Aquele que foi expulso do céu desceu até nós com grande poder. Com todo o ardil e artifício imagináveis, ele procura levar pessoas cativas, a não ser que estejamos constantemente de sobreaviso. Cairemos como presa fácil de seus inumeráveis enganos. Maranata, o Senhor logo vem. Página 88. A partir de então, os seguidores de Cristo olhariam para Satanás como inimigo vencido. Na cruz, Jesus alcançaria a vitória sobre eles, e ele queria que aceitassem essa vitória como pertencendo a eles mesmos. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisarem cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, lhes causará dano. Lucas capítulo 10, versículo 19. O Salvador estará ao lado de suas criaturas tentadas e provadas. Com ele não pode haver fracasso, perda, impossibilidade nem derrota. Podemos todas as coisas por meio daquele que nos fortalece. Quando vierem tentações e provas, não esperem até que desapareçam todas as dificuldades, mas olhe para Jesus, seu ajudador. Há cristãos que falam demais sobre o poder de Satanás, pensam em seu adversário, oram a seu respeito, falam nele e ele ocupa cada vez mais a imaginação dessas pessoas. É verdade que Satanás é um ser muito forte, mas graças a Deus temos um poderoso Salvador que expulsou do céu o maligno. Satanás se alegra quando engrandecemos sua força. Por que não falar em Jesus? Por que não exaltar seu poder e amor? Livro O Desejado de Todas as Nações, página 394. Terça, 5 de julho, Crisóis do pecado. Não é coisa de pouca importância pecar contra Deus, colocar a perversa vontade do homem em oposição à vontade de seu Criador. É para o melhor interesse dos seres humanos, mesmo neste mundo, obedecer aos mandamentos de Deus, e é certamente para seu interesse eterno submeter-se a Deus e estar em paz com Ele. De todas as criaturas que Deus fez sobre a terra, só o ser humano é rebelde. Contudo, ele possui as faculdades do raciocínio para compreender as exigências da lei divina e uma consciência para sentir a culpa da transgressão e a paz e alegria da obediência.
Deus o fez um agente moral livre para obedecer ou desobedecer. O galardão da vida eterna, um eterno peso de glória, é prometido àqueles que fazem a vontade de Deus, ao passo que as ameaças de sua ira pendem sobre todos os que desprezam sua lei. Santificação, página 76. Diante de vocês está o céu com seus atrativos, um eterno peso de glória que podem ganhar ou perder. Qual será a sua decisão? Sua vida e caráter testificarão da escolha que tiverem feito. Sinto-me mais ansiosa porque vejo tantos indiferentes quanto aos assuntos de infinita importância. Estão sempre ocupados aqui e ali com coisas de pouca importância, e o grande tema é deixado fora de seus pensamentos. Não tem tempo de orar, não tem tempo de vigiar, nem tempo de buscar as Escrituras. Estão muito ocupados para fazer o necessário preparo para a vida futura. Não podem dedicar tempo a fim de aperfeiçoar um caráter cristão e com diligência assegurar o título ao céu. Se querem alcançar a vida eterna, precisam ser sinceros e trabalhar com esse objetivo. Glorifiquem a Deus, escolhendo seu caminho e sua vontade. Ele será seu sábio conselheiro e amigo fiel e imutável. Nossa alta vocação, página 42. Poucos acreditam que a humanidade tenha decaído tão baixo como decaiu, ou que ela seja tão completamente má, tão desesperadamente inimiga de Deus, como de fato é. Quando a mente não está sob a direta influência do Espírito de Deus, Satanás pode moldá-la, segundo lhe apraz. Todas as faculdades racionais que ele controlam tornam-se carnais. Ele se opõe diretamente a Deus em seus sentimentos, pontos de vista, preferências, gostos e desgostos, escolhas e conduta. Não tem prazer naquilo que Deus ama ou aprova, mas deleita-se nas coisas que ele despreza. Se Cristo habita no coração, ele estará em todos os nossos pensamentos. Nossos pensamentos mais profundos serão acerca dele, do seu amor e de sua pureza. Ele preencherá toda a mente. Nossas afeições serão centralizadas em Jesus. Todas as nossas esperanças e expectativas serão relacionadas com ele. Viver a vida que agora vivemos pela fé no Filho de Deus, aguardando e amando sua vinda, será a maior alegria. Ele será a nossa coroa de glória. Nos lugares celestiais, página 163. Quarta, 6 de julho, crisóis de purificação. O processo de refinar e purificar está sendo realizado no meio do povo de Deus, e o Senhor dos Exércitos pôs sua mão nessa obra. Esse processo é o mais difícil para o ser humano, mas é necessário a fim de que toda a impureza seja removida. As provações são essenciais para que sejamos aproximados do nosso Pai Celestial, em submissão à sua vontade, a fim de que possamos oferecer ao Senhor uma oferta em justiça. O Senhor conduz seus filhos sobre o mesmo terreno constantemente, aumentando a pressão até que perfeita humildade preencha o coração e o caráter seja transformado. Então, são vitoriosos sobre o eu e ficam em harmonia com Cristo e com o Espírito do céu. A purificação do povo de Deus não pode ser efetuada sem sofrimento. Ele nos conduz de um fogo para outro, provando nosso verdadeiro valor. A genuína virtude está pronta para ser provada. Se somos relutantes em ser examinados pelo Senhor, nossa condição é perigosa. Com o propósito de levar-nos ao verdadeiro conhecimento de sua condição, ele permite que o fogo da aflição nos atinja para que sejamos purificados. As provações da vida são obreiras de Deus. O fogo não nos consumirá,
mas somente removerá a escória e sairemos 7 vezes purificados, tendo a semelhança do divino. Minha consagração hoje, página 92. O Senhor atuará para purificar sua igreja. Exatamente quando começará esse processo de purificação, não posso dizer, mas não será adiado por muito tempo. Aquele que tem a pá em sua mão purificará seu templo de toda a impureza moral, limpará completamente sua eira. Deus tem uma controvérsia com todos os que praticam a mínima injustiça, pois assim procedendo, rejeitam a autoridade de Deus e põem em perigo seu interesse na expiação, a redenção que Cristo efetuou para todo filho e filha de Adão. Valeria a pena seguir um rumo que Deus considera abominável? Valeria a pena pôr fogo estranho em nossos incensários para oferecer diante de Deus e dizer que isso não faz diferença? Testemunhos para ministros e obreiros evangélicos, página 373. Provas e obstáculos são os métodos de disciplina escolhidos pelo Senhor e as condições de êxito que nos apresenta. O fato de sermos chamados a suportar a prova mostra que o Senhor Jesus vê em nós algo de precioso que deseja desenvolver. Se nada visse em nós que pudesse glorificar seu nome, não desperdiçaria tempo em nos aperfeiçoar. Ele não lança pedras sem valor em sua fornalha. É o minério precioso que ele refina. O ferreiro põe o ferro e o aço no fogo a fim de provar de que qualidade de metais são. O Senhor permite que seus eleitos sejam postos na fornalha da aflição para testar seu caráter e ver se podem ser moldados para sua obra. A ciência do bom viver, página 301. Quinta, 7 de julho, crisóis de maturidade. O apóstolo Paulo foi altamente honrado por Deus, sendo levado em santa visão ao terceiro céu, onde viu cenas cujas glórias não poderiam ser reveladas aos mortais. Porém, tudo isso não o levou à jactância nem à confiança própria. Ele compreendia a importância de constante vigilância e negação própria, e declarou francamente: esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo tinha uma aflição física, sua visão era ruim. Ele achou que, por fervorosa oração, a dificuldade pudesse ser removida. Mas o Senhor tinha seu propósito e disse a Paulo: não me fale mais nesse assunto. A minha graça basta. Ela o capacitará a suportar a enfermidade. Comentários de Ellen White, Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 6, página 1234, 1235. Quando tomamos em nossas mãos a direção das coisas com que temos que lidar e confiamos em nossa própria sabedoria quanto ao êxito, chamamos sobre nós um fardo que Deus não nos deu e tentamos levá-lo sem sua ajuda. Estamos tomando sobre nós a responsabilidade que pertence a Deus, pondo-nos, na verdade, assim em seu lugar. Podemos ter ansiedade e antecipar perigos e perdas, pois isso certamente nos sobrevém. Mas quando acreditamos de fato que Deus nos ama e nos quer fazer o bem, cessamos de afligir-nos a respeito do futuro. Confiaremos em Deus, assim como uma criança confia em um amoroso pai. Então desaparecerão nossas perturbações e tormentos, pois nossa vontade se fundirá com a vontade de Deus. Cristo não nos deu promessa nenhuma de auxílio para quando levarmos hoje os fardos de amanhã. Disse ele: a minha graça é o que basta para você. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Mas como
o maná dado no deserto, sua graça é concedida diariamente e para a necessidade do dia, como as multidões de Israel em sua vida de peregrinos, encontraremos manhã após manhã o pão do céu para a provisão do dia. O maior discurso de Cristo, página 71. Total energia é requerida do cristão, mas ele não é obrigado a atuar por suas próprias forças. O divino poder espera seu pedido. Todo aquele que sinceramente busca vitória sobre sua própria vontade apropria-se da promessa: a minha graça é o que basta para você. Mediante o esforço pessoal unido à oração de fé, a vida é preparada. Dia a dia, o caráter se desenvolve à semelhança de Cristo. Vencer os hábitos com os quais a pessoa tem sido condescendente para custar um forte conflito, mas podemos vencer mediante a graça de Cristo. Se formos fiéis às admoestações do Espírito de Deus, iremos de graça em graça e de glória em glória, até recebermos o toque final da imortalidade. Minha consagração hoje, página 99. Sexta, 8 de julho, estudo adicional. Ele, que lê o coração dos homens, conhece melhor do que eles mesmos seu caráter, vê que alguns têm faculdades e possibilidades que, bem dirigidas, poderiam ser empregadas no avanço de sua obra. Em sua providência, Deus colocou essas pessoas em diferentes situações e circunstâncias para que descubram em seu caráter defeitos que a eles mesmos estavam ocultos. Dá-lhes oportunidade de corrigir tais defeitos e se tornar aptos para o servir. Permite por vezes que o fogo da aflição os assalte, a fim de que sejam purificados. Ellen White, A Ciência do Bom Viver, página 471.